Queridos, a carta aos Hebreus foi escrita para enfrentar, para tentar resolver um problemão, um grande problema. Qual era o problema central dos cristãos judeus ou hebreus? O problema era a negligência espiritual. O problema daqueles crentes era o descuido, o grande descuido, o relaxo, a indiferença, a apatia, a negligência para com Jesus, para com Deus, para com a palavra de Deus, para com a igreja de Deus. Alguns daquela comunidade nem estavam mais frequentando os cultos, nem iam mais aos cultos. Consequentemente, qual era o grande risco que aquela igreja sofria? Era o risco da apostasia, o risco do abandono do verdadeiro cristianismo. Eu não sei como que o autor aos Hebreus descobriu a situação dessa igreja. E eu não sei como ele sabia do estado deles, do estado espiritual horroroso daquela igreja. Mas Deus revelou para o autor, e ele mandou essa carta com uma atitude de muita urgência. Os crentes hebreus estavam quase voltando à sua antiga religião, o judaísmo. Eles estavam deixando, quase abandonando Jesus, abandonando o cristianismo. Mas abandonando para quem? Para onde eles estavam indo? Retrocedendo, voltando à sua antiga religião, o judaísmo. Veja o que Jesus e Paulo profetizaram. Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Segundo Tessalonicenses 2:3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto a volta de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A volta de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, primeiro vem a apostasia, segundo vem o anticristo, o filho da perdição, antes da segunda vinda de Cristo. 1 Timóteo 4:1, olha o que Paulo diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão o cristianismo bíblico, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, essas profecias já estavam se cumprindo nos dias de Paulo. Essas profecias de Jesus e Paulo já estavam se cumprindo nos dias do apóstolo Paulo. Elas podiam, por exemplo, se concretizar com os cristãos hebreus. Eles tinham tudo para serem presas da apostasia. Mas a pretensão de Jesus e Paulo é nos prevenir para o seguinte fato terrível: a apostasia estaria sempre aumentando, crescendo na história da igreja até a segunda vinda do Senhor.
É isso que Jesus e Paulo querem dizer aqui. Que a apostasia não iria apenas acontecer ali no contexto do primeiro século. Mas as profecias dizem que ela estaria sempre aumentando, crescendo na história da igreja até a segunda vinda de Cristo. E meus irmãos, o que é que está acontecendo em nossos dias? O que é que está acontecendo em nossos dias? Uma verdadeira pandemia de apostasia. É isso que nós estamos conhecendo e observando na chamada igreja evangélica do século XX. Uma verdadeira pandemia de apostasia, de abandono de Cristo, de abandono da verdadeira fé, de abandono do cristianismo bíblico. Veja bem, primeiro, muitos evangélicos, como é que a apostasia está acontecendo hoje? Primeiro, muitos evangélicos estão totalmente frios, desanimados e negligentes espiritualmente, negligentes, frios, desanimados com a Bíblia, com a oração, com a igreja, com a santificação, com tudo. Eles só estão confessando Jesus. Segundo, muitos evangélicos estão voltando para o catolicismo. Pasmem! Eles estão voltando para o catolicismo. Isso significa que eles nunca entenderam, nem intelectualmente, o Evangelho. Porque se tivessem entendido o Evangelho, compreendido o Evangelho, o que é o Evangelho, apenas intelectualmente, eles nunca voltariam para essa religião. Porque ela não tem a essência do cristianismo, que é o Evangelho. Terceiro, muitos evangélicos permanecem na igreja, mas em seus corações, eles já voltaram para as religiões seculares. Eles já voltaram para as religiões como a ideologia, a psicologia e principalmente o secularismo. Por isso, meus queridos, a mensagem de Hebreus é extremamente urgente e relevante e necessária para a igreja moderna. E quando eu digo igreja, eu digo tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem de Hebreus é extremamente relevante, urgente, indispensável para aquilo que se chama igreja nos nossos dias. A situação dos cristãos judeus era uma situação muito grave, o perigo espiritual muito grande o perigo. Por isso, um verdadeiro pastor e excelente teólogo enviou àquela igreja o que ficou conhecido como a Epístola aos Hebreus. O tema dessa carta é a incomparabilidade de Cristo, ou a supremacia de Cristo. Fale comigo, qual é o tema da carta? A incomparabilidade de Cristo, ou a supremacia de Cristo. Por quê? Ouçam bem, porque o autor aos Hebreus pretende mostrar que nenhuma religião ou sistema desse mundo nem sequer chega perto do Filho de Deus e da salvação que Ele oferece. Eu repito, o autor aos Hebreus pretende nos mostrar que nenhuma religião ou sistema deste mundo nem sequer chega perto do Filho de Deus e da salvação que Ele nos oferece. Por isso, irmãos,
Um cristão, ou seja, alguém que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, jamais deveria aceitar a frieza, o relaxo, a letargia espiritual. E jamais deveria cogitar de abandonar uma igreja bíblica e a vida cristã verdadeira. Eu quero falar agora mais diretamente com você. Você se sente num estado de frieza, de desânimo, de letargia e de negligência espiritual? Sabe o que está acontecendo com você? Você está muito perto de provar que nunca foi salvo por Jesus Cristo. Você está muito perto de apostatar e assim comprovar que você nunca foi convertido a Cristo. Você nunca experimentou regeneração e novo nascimento espiritual. Agora, se você realmente for convertido, se você realmente for regenerado, se você realmente tiver nascido de novo, se de fato Jesus é o seu Senhor e Salvador, você vai agora abandonar o desânimo espiritual, você vai abandonar o relaxo, vai abandonar a negligência de Cristo e da vida cristã. E você jamais vai nem sequer cogitar de abandonar uma igreja bíblica e uma vida cristã verdadeira. Irmãos, nós vamos ver isso. Essa carta aos Hebreus foi uma providência gloriosa da graça de Deus. Sabe por quê? Porque os cristãos hebreus que eram salvos, que eram convertidos de fato, eles saíram desse estado quando receberam essa carta. Ninguém que é verdadeiramente convertido a Cristo, ninguém que tem Jesus de fato como Senhor e Salvador, ninguém que nasceu de novo em Cristo, ao ouvir, ao ler uma carta dessa, continua no mesmo estado espiritual de letargia, de desânimo, de frieza espiritual, de negligência para com Deus e a vida cristã verdadeira. Ninguém que é convertido, que é salvo por Cristo, abandona uma igreja bíblica, abandona uma vida cristã verdadeira ao ler, ao entender a mensagem de Hebreus. Agora, se você não for convertido, ou você vai ser convertido por essa carta, ou você vai cair fora. Você está entendendo? Se você não for convertido de verdade, e Deus não te converter, não te regenerar e salvar, durante as pregações dessa carta, se Deus não fazer isso, você vai se entregar à apostasia. Você vai se entregar à apostasia. Então avalie bem seu coração. Avalie bem. Porque Deus está falando com você, Ele está te alertando hoje. Ele começou a te alertar hoje mais ainda. Meus irmãos, apenas com a introdução desse texto, o autor comprova o que eu acabei de falar. E ele comprova de um modo avassalador. Ou seja, que nenhuma religião, qualquer sistema desse mundo, chega perto do Filho de Deus, da salvação que Ele oferece. E que um genuíno cristão não fica no desânimo espiritual, na letargia, na negligência espiritual. Um genuíno cristão não abandona a igreja bíblica, não abandona a vida cristã verdadeira. Só a introdução da carta
nos comprova isso. Se ele não escrevesse mais nada, a introdução já seria a prova da sua tese.